Saudações a todos. Nós vamos trazer hoje o tema Psicologia do Envelhecimento, que é o capítulo 17 do livro Vida Plena, em que o Espírito Joana de Ângeles nos traz ponderações, reflexões sobre essa situação do envelhecimento, né? Que sempre traz muitas preocupações, até muito descontentamento, né? Quando não sabemos pautar, especialmente quando não sabemos conduzir nossa vida no tempo ali das forças, né? Da juventude, quando não conseguimos buscar os valores, né? As motivações de vida que farão com que nos sintamos plenos, mesmo com uma idade mais avançada. Então, vamos vendo aqui as colocações que ela traz. Ela começa com um apanhado na história da humanidade. Tudo no universo experimenta o fenômeno do envelhecimento. Nesta operação fatalista, processam-se as ocorrências dos desgastes das ferramentas e elementos ou mesmo aprimoramento das suas qualidades. Embora seja conhecido como decorrência natural do tempo, ainda constitui razão de temor e desgraça para incontáveis criaturas, né? Então, aqui ela se refere ao temor do envelhecimento, até mesmo pavor, né? A desgraça para muitos de nós, né? Compreensivelmente traz corrosão e a beleza original sucumbe aos impositivos das mudanças que se operam com o tempo. Porém, à medida que é utilizado o mecanismo existencial, perde a rigidez ou a fragilidade, a harmonia de traços ou a resistência, os valores que lhe constituem a forma. O envelhecimento na história, especialmente na sociologia, tem sido motivo de graves estudos e reflexões. Marco Túlio Cícero, o eminente advogado e filósofo latino, inspirado por outros sublimes pensadores como Aristóteles, Platão, Sócrates, escreveu delicada obra dedicada aos idosos e sua grandeza de pensamento, de valores que enobrecem e credores do maior carinho da juventude. Então, aqui ela se reporta a esse livro, né, a esse texto que ele nos traz, né, trazendo ali numa delicada obra, como ela coloca, né, os valores, a grandeza do pensamento, né, dos mais idosos e o quão são credores do carinho da juventude, dos mais jovens. O envelhecimento é uma fatalidade. Nada obstante, épocas houve em que os velhos eram detestados por serem considerados uma carga social muito pesada. Em alguns desses lugares chegavam a ser assassinados e suas carnes devoradas, conforme algumas lendas. Em Esparta, por exemplo, constituíam um peso para a cidade em razão da sua aparente inutilidade nas guerras. Ainda hoje, em algumas culturas, o idoso é tido como razão de prejuízo para a família ou para a sociedade por ser considerado sem préstimo. Há anos atrás, ou até mesmo décadas atrás, nós ouvíamos notícias de que havia senhores, senhoras que eram abandonados ali nas estradas nos Estados Unidos, né? Eram colocados ali nas calçadas, abandonados pelos seus familiares, né? Eu me lembro disso e é uma situação muito delicada, né? Não há muito
Cogitou-se em alguns países a aplicação da eutanásia em pessoas de idade avançada, mesmo que saudáveis, por constituírem problema para os familiares ou grupos sociais, né? Então, cogitou-se da eutanásia, que seria assim apressar, né? Apressar a partida desse idoso, já que ele não tem ali nenhuma utilidade. A velhice é, no entanto, inevitável experiência da vida, portadora de altos valores, entre os quais a sabedoria, o conhecimento, a respeitabilidade pela existência dilatada, né? Então é claro que a experiência da vida, ela traz ali uma grande bagagem para uma grande maioria de idosos, né? Porque a vida, ela traz experiências, até em consequências dos próprios erros, até em consequência das escolhas infelizes. O tempo, a maturidade leva a uma reflexão, leva a um aprendizado, portanto, né? O idoso, de modo geral, torna-se uma pessoa mais ponderada, mais vivida, com um grau maior de consciência, né? Em função dessa dilatada vida que ele tem. Indispensável uma revisão dos períodos humanos. Logo se alcança a idade adulta do amadurecimento das emoções, né? Impõe-se o dever de pensar-se na velhice, no deperecimento das forças, da capacidade diminuída de captar bem as ocorrências, de fruí-las, exercitando-se, considerando as possibilidades das enfermidades irreversíveis. Então, é claro que chegando ali à idade adulta, né, portanto, chegando à idade do amadurecimento das emoções, é importante, né? O dever de pensar-se na velhice, né? Então, não se pode passar uma vida achando que teremos sempre forças, né? Que teremos sempre a virilidade, a juventude a nosso favor, né? Canalizando tudo ali para o que a força e a juventude pode nos proporcionar. Com certeza estaremos já definindo dias nada agradáveis para os nossos tempos de velhice, né? Porque é como ela diz, impõe-se o dever de pensar-se na velhice, no deperecimento das forças. Então é importante que se pense, inclusive, na forma de sustentar-se, né? Porque é natural que cada um pense, né? Na sua maneira de sustentar-se durante a sua vida, né? Então, existem muitas providências que vamos tomando em tempos de mais força, juventude, em que temos ali a possibilidade de trabalhar mais, enfim. E a necessidade de que se projete para uma vida mais longa, porque é preciso que se tenha em mente que pode surgir na nossa caminhada possibilidades de enfermidades irreversíveis, né? Podem surgir a capacidade mental diminuída, uma série de situações podem surgir, né? É compreensível que a psicologia do envelhecimento tenha início nos primeiros sinais de desgaste de natureza física ou emocional, nos relacionamentos, na autoobservação dos limites existenciais. Os valores adquiridos durante a vilegiatura carnal nas fases primeiras da vida passarão a ser suporte de sustentação para evitar a destruição dos recursos orgânicos ou a sua degenerescência, né? Então é preciso que se cuide da força, né?
enquanto jovens, para que não falte lá adiante, nos anos de velhice, né? A destruição dos recursos orgânicos, por exemplo, né? Uma vida que se busca viver de forma muito extravagante, cometendo excessos de toda a ordem, é claro que trará grandes dificuldades, né? Trabalhar sempre pela preservação da saúde emocional e moral. Então, durante a vida, né? Trabalhar sempre pela preservação da saúde emocional e moral, renovando conceitos, adaptando-se a ideias e circunstâncias novas, com a preocupação de zelar pela maquinaria orgânica é importante. Então, zelar pela nossa saúde, pelo nosso corpo, pela saúde física, pela saúde mental é muito importante. As atividades são recursos terapêuticos para preservar a juventude, apesar do tempo, e a jovialidade em todas as épocas e circunstâncias. Então, manter-se ativo, né? Não só durante a idade da força, da disposição, né? Manter-se ativo, porque são recursos terapêuticos que preservará a juventude. Não exatamente a juventude nos traços fisionômicos, porque é um processo natural de envelhecimento, mas a juventude, a jovialidade, né? A disposição. Agora, às vezes, já muito antes do período que denominamos velhice, já estamos ali meio que aposentados, né? Acomodados, né? Sem uma disposição. E isso será cobrado muito alto quando o próprio corpo for perdendo as forças até antes do tempo, né? Por falta dessa busca, né, das atividades. Cada janeiro, continua o texto, retorna depois de vencer as outras estações de frio ou calor, após preparar-se para elas. Durante alguns períodos, são exigidos mais cuidados a fim de resistir-se às intempéries e aos fatores ambientais, adaptando-se a cada um deles. Envelhecer com aprimoramento interior é uma ciência e uma arte que deve ser cultivada nas diversas fases. Certamente não serão evitados os fenômenos do tempo, todavia podem ser diminuídos os prejuízos decorrentes. A maturidade vivencial concede à existência recursos múltiplos que podem ser aplicados no período final do corpo. Uma sociedade sem idosos seria como um belo corpo sem alma. O verdor da mocidade concede ao viajante carnal ensejos de beleza ao mesmo tempo que lhe ensina mecanismos de conservação e de ação corretas. Ame, desta forma, cada limite orgânico na sua caminhada, trabalhando mentalmente os valores que dignificam o espírito, que é a causa essencial do seu existir na matéria. Né? Então, é o trabalho mental, né? Trabalhando valores que dignifiquem o espírito, porque nós somos espíritos. Né? Na verdade, nós não somos um corpo com uma alma. Melhor dizendo, nós somos uma alma com um corpo físico, né? Exercite-se no bem. Exercite-se no bem. Então, não é essa fixação, né, por viver bem. Aliás, é muito natural que queiramos viver bem. Ninguém vai colocar uma pedra num sapato apenas para ter ali um desconforto. É natural que queiramos viver bem, né?
mas muito mais importante é viver o bem. Assim estaremos vivendo bem. Então, exercite-se no bem, nas injunções edificantes, a fim de estimular os seus neurônios na produção de hormônios responsáveis pela paz, pela alegria e pela atividade constante. Não se permita a ociosidade dourada ou lamentadora, porque a vida estua, talvez com menos vitalidade, mas com muito mais sabedoria e proveito de cada momento. Pense na morte, não como uma interrupção da vida, mas sim uma etapa que se abre em direção para outras experiências. Jamais se considere inútil ou pesado alguém, mesmo nos momentos difíceis, porque sua mente é que administra a sua existência, e nada mais belo e agradável do que uma jornada rica de ações e de recordações agradáveis. Evite queixar-se da velhice e desfrute-a sendo simpático, ao invés de desagradável, recalcitrante e reclamador. Agradeça a Deus o largo período que tem vivido, considerando que nem todos os seres humanos conseguem a mesma bênção que você vem desfrutando, porque cada momento bem fruído é uma dádiva que um número reduzido tem a felicidade de vivenciar. O importante não é o tempo que se prolongou na Terra, mas sim a larga experiência exitosa, que deve ser bem aproveitada por todos que ao seu lado convivem. Um dos fatores mais desgastantes na velhice é a solidão do idoso. As pessoas têm os seus interesses especiais e não estão preocupadas com os acontecimentos que dizem respeito aos outros. Essa solidão é inevitável. Busque preenchê-la, tornando-se presença valiosa onde se encontre, mantendo uma vida interior sempre enriquecida de significados comuns às demais pessoas. Seja uma pessoa receptiva que dialoga sobre diversos temas sem paixão de preferência, qual desejasse fazer que o globo terrestre girasse conforme sua maneira de pensar. Torne-se desejável e evite cansar os demais com as narrativas do seu tempo e das suas experiências. Enriqueça-se de alegria de viver. No pretérito, os velhos eram respeitáveis e tentavam ser exemplos de bem viver em todos os momentos. As mudanças culturais não devem modificar para pior essa fase de loucura e de aberrações comportamentais, que é o que temos vivido, né? Com muita busca de viver o que não viveu, né? Ou que gostaria de viver mais intensamente. Quantos estão aí caminhando para essa terceira idade de uma forma bastante desequilibrada, né? Então, retomando, as mudanças culturais não devem modificar para pior esta fase de loucura e de aberrações comportamentais, transformá-las, aproximando-as dos momentos de beleza e plenitude na imortalidade, é o impositivo da hora. Então, que os novos saibam preparar-se durante a sua caminhada na juventude, na maturidade, né? Vivendo de forma saudável, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, vivendo na busca do bem, né? E estará trazendo dias melhores, né? Quando a velhice chega, quando o inverno chega, não esperemos o inverno chegar como nos ensinou Jesus, né? Nos preparemos antes, vivamos a vida em abundância antes.
consigamos a sabedoria antes que a vida nos maltrate tanto e acabemos até aprendendo com as consequências, não é? E é importante nesse segundo final nos lembrarmos aí de situações que temos visto quando se fala de morte assistida, né? Cineasta que busca a morte, né? Que seria assim uma forma de um suicídio assistido, né? Que chama-se morte assistida, né? Em que há países que assim procedem a pedido daquele que deseja antecipar a sua volta. E quando vemos ali, né, um cineasta colocando que deseja partir porque está exausto, não está verdadeiramente doente, mas está exausto, e não quer pensar na possibilidade de vir a trazer, a dar trabalho para os familiares. Tudo isso é falta de esclarecimento, é falta de compreensão dos verdadeiros objetivos da vida, porque muitas vezes aquele familiar que adoece e vai exigir sim, né, os trabalhos daquele ou daqueles familiares, mas não nos esqueçamos que quantas vezes a dedicação daquele que está cuidando é o seu processo de remissão. Quantas vezes ele não está naqueles cuidados, né, redimindo-se. É a oportunidade que Deus lhe dá desse processo de entrega, de cuidados, né, de carinho, né, estar se redimindo diante daquele que está recebendo os cuidados, diante de Deus nosso Pai, que aguarda esse nosso processo de melhoria, de reajuste, e diante de nós mesmos, né? Evitando quantas vezes as dores de uma consciência culpada. Então, pensar em poupar a família é uma falta de entendimento, porque se está na nossa programação determinadas situações, que vivamos, tanto aquele que adoece quanto aquele que cuida, que vivamos essas oportunidades, né? Encarando sempre como oportunidade. Bom, são essas as reflexões, que fiquemos em paz. Tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma, finalizar hoje a terceira parte do tema afetividade. Vou reler do último parágrafo, onde paramos. A aspiração do amor causa em inúmeros indivíduos uma sensação de inadequação ou medo. Por esse motivo, eles a reprimem de modo inconsciente ou voluntário. No entanto, apesar de tentarem recalcar ou apagar a emoção, eles nunca conseguirão silenciar por muito tempo o sentimento amoroso que flui da intimidade da própria alma. Foi aí que paramos. Seguindo. Nosso grande equívoco é acreditar que o desejo de amar é motivo de fraqueza, vergonha, submissão ou domínio. Esse anseio, quando reprimido, acarreta consequências angustiantes e desastrosas, tanto na área física como na psicológica. Os espíritos não têm sexo. Aqui vai uma questão do Livro dos Espíritos, questão 200, livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 6, sexo nos espíritos. Os espíritos têm sexo? Não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. A soma de todos os atos de nossa história de vida poderia ser resumida unicamente no fato de que não somos nem santos, nem vilões, apenas criaturas em busca do amor. Por certo, poderíamos dizer
que, apesar dos mais diversificados pontos de vista e modelos de mundo que possuímos, o desejo de amar ou a identidade de sentimentos, repetidos, é o mais sublime propósito de todo ser humano. Usamos mecanismos de evasão, por exemplo, a robotização, serviços automáticos sem prazer ou criatividade, para compensar nossa insatisfação no amor, trabalhando incessante e exaustivamente. Em outras ocasiões, aspiramos à completa aprovação alheia de tudo o que fazemos ou acreditamos para preencher a sensação de falta e incompletude que toma conta do nosso universo afetivo. Queremos ser compreendidos a qualquer preço, parecer perfeitos, importantes, impressionar as pessoas. A máscara é a vontade de ser aceito plenamente por todos. Em última análise, querer forçar as pessoas a nos aceitarem, custe o que custar. A atitude de compreender e de amar só é satisfatória quando sincera e espontânea. A concepção junguiana de sombra representa o modelo de tudo aquilo que não admitimos ser e que nos esforçamos por ocultar, ou valores inconscientes e qualidades em potencial esquecidas nas profundezas da nossa intimidade, os quais precisamos despertar dentro de nós. Nesse sentido, disse Lucas, no capítulo 8, versículo 17, pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Quando o indivíduo vai gradativamente tomando contato com os aspectos de sua sombra, ele se torna cada vez mais consciente de seus impulsos, emoções, sentimentos e atributos que ignorava ou negava em si mesmo. A partir daí, consegue perceber claramente nos outros os mesmos conteúdos inconscientes que não via ou não admitia em si mesmo. Afinal, pensa consigo mesmo: não me importo, todos somos iguais, possuímos a mesma estrutura humana. Só precisamos aprender a achar o equilíbrio, pois a virtude está no caminho do meio. No amor ou afetividade está incluída a habilidade de ver e reconhecer a relatividade da vida em toda a sua validade e perfeito equilíbrio. Entre eles, os espíritos, há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. A dignidade da pessoa humana não está fundamentada em parecer amar, e sim em amar verdadeiramente. O verniz encobre o mal, mas não o suprime. Um sepulcro pintado de branco parecerá menos lúgubre, todavia continuará sendo um sepulcro. O hipócrita dissimula ser o que não é, buscando no fingimento uma cobertura para continuar sendo aquilo que de fato quer parecer aos olhos do mundo. No lugar em que o amor reina, não há imposição e repressão. Onde a imposição e a repressão prevalecem, o amor está ausente. A autêntica afetividade está associada a uma ampliação de consciência e a um amadurecimento espiritual. Quem a possui aprende a ser caridoso, generoso, benevolente, deixando os outros livres não apenas para errar, para aprender, para discordar, mas também para amar, reconhecendo que as fragilidades que muitas vezes recriminamos nos outros podem ser as nossas amanhã. Finalizamos esse tema. Sublinhei aqui: a concepção junguiana de sombra representa o modelo de tudo aquilo que não admitimos ser e que nos esforçamos por ocultar, ou valores inconscientes e qualidades em potencial esquecidas nas profundezas de nossa intimidade, os quais precisamos despertar dentro de nós. Isso vai ser abordado de novo nesse próximo capítulo agora, no nosso próximo tema, que é autoconhecimento. São duas partes. Primeira, o autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos.
facilitando-nos compreender melhor os que nos rodeiam. Caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. Apenas quando tivermos um considerável conhecimento de nós mesmos é que poderemos ajudar efetivamente alguém. Se desconhecemos nosso mundo interior, como poderemos transmitir segurança e determinação ou dar força aos outros? O autoconhecimento requer constante autorreflexão. Muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas não olham para dentro de si mesmas, não percebendo assim seus pontos vulneráveis e suas limitações. Quando atenuamos ou amenizamos as críticas a nosso respeito e a respeito dos outros, estamos assimilando de forma verdadeira as lições que o autoconhecimento nos proporciona. Não são os grandes conflitos que tornam nossas relações de negócios, amizade, família, conjugais, mal-sucedidas, e sim um conjunto de insignificantes diferenças reunidas através de longo período de tempo. Cobranças, indelicadezas, petulância, insensibilidade, autoritarismo, desinteresse, impaciência, desrespeito. Essas pequenas faltas do dia a dia podem destruir até mesmo as mais antigas e afetuosas convivências. Embora não possamos perceber de forma clara e direta, lançamos na vida interpessoal pensamentos e emoções inaceitáveis. Eles formam nosso lado escuro, aquela área do inconsciente que governa e, ao mesmo tempo, dita as normas, tanto nos confrontos desagradáveis, como nos ímpetos de deboches e gracejos em nossos inúmeros relacionamentos. Descobrimos o quanto nosso eu oculto está em plena atividade quando rimos exageradamente de uma pessoa que escorrega na rua ou que se equivoca diante de uma palavra, ou mesmo quando ela sofre algum tipo de comparação sarcástica com ponto censurado do seu corpo. Nossa área sombria é uma região inexplorada e indomada, que atua de forma imperceptível em nossas ações e atitudes. Geralmente é essa área que participa de nossas supostas brincadeiras e influencia com precisão o tipo de palavras engraçadas e picantes que deveremos usar nas piadas chulas, nas expressões maliciosas e zombeteiras. A mensagem subliminar desse nosso mundo oculto aparece quando nos horrorizamos com o comportamento sexual das pessoas, recriminando e discriminando cruelmente raças, credos e grupos de minoria entre aspas. Os demônios na Idade Média, igualmente as bruxas e hereges, simbolizaram brutais projeções de nosso desconhecido lado escuro. Suplícios e fogueiras, guilhotina e ferro em brasa, são marcas que assinalaram a história da humanidade com os ferretes da nossa crueldade inconsciente. É surpreendente como nossas tendências desconhecidas sempre arrumam uma forma de se dourarem de princípios filosóficos redentores aos salvacionistas. O desconhecimento de nossa vida interior profunda nos conduz ao vale da incompreensão de nossos sentimentos para com nós mesmos e para com os outros. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Aqui vem a questão 634 do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 1, a lei divina ou natural, item 3, o bem e o mal. Porque o mal se encontra na natureza das coisas. Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Projetamos nossa sombra quando pegamos alguém para Judas, quando denegrimos
e julgamos a sexualidade alheia sem nos darmos conta dos próprios conflitos sexuais. Ela não somente se manifesta em um indivíduo, mas pode exprimir-se em um corpo social inteiro, nas perseguições raciais, nazismo, apartheid, Ku Klux Klan e outras tantas, e nas chamadas guerras santas ou religiosas. Em outras circunstâncias, na repugnância e no ódio visivelmente explícitos e sem controle revelados por meio de palavras e gestos violentos, na aversão ou irritabilidade diante de certas reportagens publicadas pelos veículos de divulgação, nas atitudes de cinismo e nas mais corriqueiras situações e acontecimentos da vida social, e também nas projeções satíricas ou maliciosas, em presença de pessoas consideradas diferentes. Já é tempo de não mais apontarmos o cisco no olho alheio. Na expressão pegamos alguém para Judas tem uma nota da editora de esclarecimento. Expressão alusiva ao apóstolo Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus e caiu na antipatia do povo. Até hoje, infelizmente, esse episódio é lembrado e o boneco que o representa é malhado e queimado no sábado de Aleluia em praça pública. Lembremos-nos de Jesus Cristo, notável terapeuta de nossas almas. Ao analisar os conflitos que atormentavam os seres humanos, por não admitirem os diversos aspectos da própria sombra, assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e assim sejas lançado na prisão. Está em Mateus 5, 25. Nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós, não fora. É imprescindível nos reconciliarmos com os opositores íntimos, ou seja, enxergarmos com bastante nitidez nosso lado escuro para atingirmos paz e tranquilidade de espírito. Não somos necessariamente aquilo que parecemos ser. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Para mim, esse é o melhor parágrafo. A segunda parte. Só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Aqueles que não conhecem a si mesmos dificilmente terão um bom relacionamento com os outros. O ser humano deve afastar de sua vida hábitos e crenças que o tornam inconsciente da própria vida íntima. Só tememos o que desconhecemos. Examinando o Novo Testamento com os olhos da psicologia, chegamos à conclusão de que Jesus Cristo foi uma criatura extraordinária e fascinante, um psicoterapeuta por excelência, além de significativamente moderno. As palavras, os atos e a vida do Mestre possuem, sob muitos aspectos, um significado oculto que é desvendado por todos aqueles que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Narra-nos o apóstolo Mateus. Ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: "Tende confiança, sou eu, não tenhais medo." Pedro, interpelando-o, disse: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Mateus 14, 25 a 29. A água é a imagem da dinâmica da vida, das energias e dos conteúdos desconhecidos da alma, das motivações secretas e ignoradas. Ela é o simbolismo da sombra, da vida inconsciente ou além-mar de nossa existência de espíritos imortais. A água representa tudo aquilo que está contido imperceptivelmente na alma e que o homem se esforça para trazer à superfície, porque pressente que poderá alimentá-lo e sustentá-lo seguramente. O Mestre pairava sobre as águas, ou seja,
dominava o lado escuro da natureza humana. Ele entendia o medo e a insegurança em que viviam os homens, efeitos da sombra pessoal e coletiva, e os motivos da desunião ou segregação da maioria das pessoas e dos grupos sociais. Renegamos ou não percebemos de forma lúcida essa área oculta e profundamente influente que existe em nossa intimidade. Por essa razão, projetamos nossa sombra lá fora, nas qualidades ou nas atitudes desagradáveis dos outros, quando sentimos grande admiração por essa criatura ou quando reagimos intensamente contra alguém. Isso talvez seja a manifestação da nossa sombra. A negação da sombra faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós. Também atribuímos aos outros nossos potenciais não desenvolvidos, fazendo deles heróis ou gurus. Nutrimos enigmáticas alianças ou paixões desmedidas. A sombra surge sempre em nosso cotidiano. Por exemplo, quando lançamos nossas emoções ocultas, nossa fragilidade, nossa insegurança e nossos medos em algo ou alguém. Diabo, do grego diabolos e do latim diabolus, significa literalmente o que separa, o que desune. A separação é que nos impede de ver a unidade que há em nós e a unidade de todos nós, porque dificulta a percepção dos diferentes aspectos evolutivos em nossa intimidade. Ao aceitarmos nossos opostos, autoritarismo, subserviência, bajulação, desprezo, futilidade, desleixo, artimanha, credulidade, possessividade e insensibilidade, aprendemos o ponto de equilíbrio das polaridades, admitindo os lados que chegamos ao meio termo. Ao aceitarmos a unidade, ou o caminho do meio, começamos a dar fim à nossa rivalidade com nós mesmos e com os outros. Ficamos a favor de nossa realidade, ao invés de hostilizá-la. Nossa visão de mundo ainda depende dos lados positivo e negativo, da nossa ambivalência de seres humanos em evolução. Em outras palavras, da coexistência de atitudes, tendências e sentimentos opostos, inerentes à condição humana. A qualidade mediadora para unir os opostos e que nos leva ao equilíbrio se chama amor. O amor une as pessoas e, ao mesmo tempo, as interliga com as outras criaturas. Não podemos projetar nossas atitudes rudes, sombrias, insuportáveis e complicadas sobre entidades exteriores, como os demônios. A característica básica daqueles que acreditam em seres criados especificamente para o mal é buscar constantemente um bode expiatório para tudo na vida. As criaturas que assim creem precisam, no fundo, negar seu lado fraco ou impulsos inaceitáveis, culpando o mundo pelo desequilíbrio que elas não veem em si mesmas. Vamos ficar por aqui. Uma boa semana para todos.